Olá pessoal, sou a professora Charlene, sou professora de História. Vamos dar então continuação a esse vídeo, ao conteúdo sobre a Grécia Antiga. Vamos falar então sobre o período arcaico, sobre o período clássico e o período helenístico, ok? Vamos lá então. Bom, o período arcaico então, ele vai salientar a história de duas das principais cidades-estados da Grécia, que é Esparta e Atenas, né? Essas duas cidades-estados, elas são bem distintas, então eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos começar primeiro, então, sobre como que era constituída essa cidade-estado. Primeiro, ela foi uma formação de genos, né, de espécies de pequenas aldeias que foram originando, né, cidades. Então, a polis já é uma cidade-estado. Então ela foi crescendo, se desenvolvendo, se tornando autônoma, por isso que é cheia de cidades-estados, sendo elas as mais importantes, Atenas e Esparta. Então, como era constituída uma polis, né? A Acrópole, a zona urbana e a zona rural. Aqui algumas imagens das cidades gregas. Aqui uma imagem também de uma das cidades, de seus templos. E aqui um mapa para nos trazer mais clareza a essa questão das cidades-estados. Então, onde está, né, a localização em rosa e azulzinho, são tudo cidades-estados. Então, a Grécia era composta aqui, ó, por cidades-estados, né? Então, vários outros localizados também tinham cidades-estados, ok? Bom, então, Esparta, gente, ela vai ser fundada pelos dórios, como a gente já tinha comentado no vídeo aula 1. Os dórios são um povo guerreiro, né? Um povo que vai se destacar muito pela guerra, por ser ótimos soldados, e essa é a principal característica de Esparta, né? Ela vai, desde criança, né? Desde quando nasciam os bebês, eles já faziam uma análise. Se o bebê fosse fraco, ele era jogado do alto de um monte, né? Taigeto. E se o bebê fosse saudável, então ele teria já toda a sua infância regrada pela questão de estudar para se tornar um grande soldado espartano. Os espartanos, então, né, essa é a cultura deles, a arte da guerra, né, se voltar para ser um soldado. Então, os meninos eram soldados ou iam ingressar em algum cargo político, né? Alguns comerciantes, enfim, a gente já vai falar sobre a sociedade, mas a maioria deles queriam fazer parte desse exército espartano. Ok? Então, nos 7 anos de idade, eles eram afastados da família, levados para um quartel, lá praticavam esportes, aprendiam valores como bravura, força, disciplina e solidariedade. Inclusive, eles já eram agredidos desde a infância para aprender a lidar com a dor, né? A partir dos 18 anos, enfrentava o treinamento militar. Dos 20 aos 30, permaneciam no quartel à espera de um combate. E os soldados mais ricos e poderosos combatiam a cavalo, o restante a pé. Aos 30 anos, então, eles passam a ser liberados do serviço. Bom, aqui mais ou menos como funciona a parte política de Esparta. Ela era uma diarquia composta por 2 reis. Aí tinha a parte do Esforato, onde eles presidiam a Pela, que era a Assembleia dos Cidadãos, né? E tinha a Jerúsia também, que era um conselho de anciãos, que era, na verdade, né, ali que se preparavam propostas de lei, o Tribunal Supremo. Então, Esparta é uma oligarquia, é uma diarquia, mas o estilo de governo é uma oligarquia. O que é isso? Diarquia porque era composta por 2 reis. Mas toda essa função, toda essa burocracia política, ela era exercida somente pela elite, por isso oligarquia, né? Um governo oligárquico significa a elite no poder, então a elite governa para poucos, a oligarquia é um governo para poucos, esse pouco é a elite. Então, a sociedade era composta, né? Olha ali, uma oligarquia, como eu falei, um governo para elite, um governo para poucos e defendendo, né, as ideias dessa elite. Os espartanos viviam, né, divididos em espartanos que eram a elite, os periecos, pequenos proprietários de terras, comerciantes, artesãos, e os ilotas, que eram os próprios escravos. Atenas, gente, Atenas é totalmente diferente de Esparta, porque Atenas vai ser o berço da cultura greca, né? É uma cidade que já leva o nome da deusa da sabedoria, Atenas, que era
filha de Deus, né? Atena saiu do cérebro de Zeus, né? Ele abre a cabeça numa dor muito forte, sai Atena, segundo a mitologia, ok? Bom, então o que eu tenho para diferenciar? Enquanto uma totalmente cultural, um centro cultural do saber, do conhecimento, a outra é voltada à guerra. Esparta foi fundada pelos dórios, Atena vai ser fundada pelos jônios, né? Então ela tem a sua origem, né, a sua fundação pelos jônios, aqueles povos que a gente viu no vídeo 1. Atenas, então, ela se destaca pelo conhecimento, fundada pelos jônios. A sociedade é o eupátrias, que são a elite, os metecos, que são comerciantes, pequenos proprietários, e os escravos. Atenas aqui na localização no mapa, esse monte de cidades-estados, né? Esparta mais aqui, ó, na Península Espartana. Em Atenas, gente, tivemos vários legisladores. Drácon foi um deles que criou a pena de morte, né? O Solon já dá uma pré-definição do que seria a democracia, que a democracia também vai ser criada em Atenas, ó, por isso que ela é o berço da cultura, uma cidade voltada para o conhecimento. Então, Solon, ele já faz uma preliminar, né, dessa fundação da democracia, mas quem vai inaugurar é Clístenes. O Solon eliminou a escravidão por dívidas, isso costuma muito cair em prova, gente, né? As pessoas se tornavam escravos através de dívidas, então ele vai abolir a escravidão por dívidas, cria Búlios, representante de todas as regiões da polis, a eclésia, e ele foi esse grande impactor aí dos princípios da democracia. A bule seria uma assembleia encarregada da elaboração das leis. A eclésia votava as leis e escolhia os encarregados de fazer executar as leis, e a Ileia, tribunais de justiça. A democracia surge na Grécia, como eu falei para vocês, né? É uma das heranças deixadas pelos gregos. E só que lá, para se tornar um cidadão, nem todo mundo era considerado cidadão, então era uma minoria, não é como é hoje a nossa democracia, né? Lá não, lá era uma minoria, então esse é o cuidado que tem que se ter. Então as mulheres estavam de fora, os escravos, os metecos, todos os estrangeiros. Então significava que somente um grupo muito pequeno podia votar. Então aqui eu peguei uma imagem, ó, para mostrar que quase a maior parte da população, ó, não tinha, sem cidadania, não tinha direito de se tornar um cidadão. Já os únicos que podiam, ó, eram membros da elite, homens, né? E tinha que ser nascidos em Atenas, não podia ser nascido fora dali, que não era considerado, então, cidadão. Se perguntarem para vocês aonde a mulher tinha mais direitos políticos, gente, cuidado, isso. Gostam de colocar essas questões em PAV, em Enem. Então cuidem, porque eles podem te lançar um texto assim, a democracia surgiu na Grécia, né? Mas não foi na Grécia que a mulher tinha direitos, nem todas as cidades-estados, né? Então a Grécia, sim, surgiu a democracia, mas de uma forma que a maioria da população ela era extinta. E eles podem também te comparar a mulher espartana, né? A cultura espartana, como era voltada à guerra, e no caso, a cultura da Atenas fundou a democracia. Onde é que se tinha mais direitos políticos? Em Esparta, gente. Por mais que eles eram voltados à guerra, aqui a mulher está totalmente excluída, né, dos seus direitos políticos. Então, cuidado com esse tipo de questão. Aqui algumas imagens da Grécia. Tem muita coisa histórica lá, para quem um dia for visitar esse país. Lá tem muita coisa histórica, muitos templos em homenagem aos reis, aos deuses, desculpa, né? Muitos templos em homenagem aos deuses, né? Ali tem a Acrópole de Atenas também, que é muito visitada. E os Jogos Olímpicos surgiu na Grécia Antiga. Tá? Aqui, então, as Olimpíadas, ela surgiu em 776 a.C. E aqui, pessoal, quando se tinha os jogos, podia estar a maior guerra, mas era mantida a paz, tinha que se respeitar. Então, era uma trégua, né? Era um período de trégua conhecida como paz olímpica. E as Olimpíadas surgiu para homenagear Zeus, né? Um dos principais deuses da Grécia. Então, o período clássico, gente. O período clássico é um período das guerras. Então aqui a gente tem as famosas guerras médicas que eu expliquei para vocês lá quando eu
eu trabalhei os persas. As guerras médicas foi entre os persas e os gregos. Mas aqui os gregos se uniram, gente, porque os persas, como estavam ampliando muito seu território, eles iam atacar cidade por cidade. Então os gregos se uniram através da Liga do Peloponeso, tá? Que é onde Atenas então começa a cobrar impostos para investimento em navios e soldados, e então faz com que se fortaleça nessas cidades. Os espartanos, né? Tem um filme que é Os 300 aqui que eu passei. Os espartanos não vão fazer parte da liga, mas eles vão lutar contra o que para eles era lucrativo, terminar com os persas para que eles também não invadam seu território. Mas com o tempo, claro, os gregos ganharam, né, gente? Os gregos unidos ganharam, então, e com o tempo, as duas cidades-estados, né, Atenas e Esparta, vão começar a rivalizar. Aí, então, né, a Atenas estava começando a se destacar muito porque ela cobrava impostos das outras cidades, né, através da Liga de Delos, então, e Esparta resolve criar a Liga do Peloponeso. E as duas cidades vão lutar uma contra a outra por tentar se tornar a cidade mais, né, ganhar prestígio e hegemonia. O que é isso, gente? Ganhar destaque, ser a cidade mais importante em termos militar, econômico, né? Então as duas vão brigar, vão entrar numa guerra, e quem vai ganhar, que é a Guerra do Peloponeso, quem vai ganhar vai ser aquela que é voltada à guerra, que é Esparta. Mas mesmo assim elas vão estar enfraquecidas, vai ser quando o Alexandre o Grande, então, né, representando o povo macedônico, vai invadir e vai conquistar. Esse é o período helenístico, né? Então é o período onde acontece, né, a conquista dos macedônicos sobre a Grécia, que está enfraquecida devido à guerra do Peloponeso ali entre as duas cidades-estados. É aqui que surge então a filosofia, né, nos povos, nessas cidades-estados da Grécia. Atenas, né, vai ser um centro cultural muito forte, onde vai aparecer vários filósofos, entre eles, né, Sócrates, Aristóteles, Platão, Tales de Mileto, Aristarco. Filosofia é uma disciplina, né, que nos faz ter a dúvida, né? O que é a dúvida, né? É não acreditar muito nos fatos e buscar cada vez mais respostas, sendo que a verdade ela nunca é intacta, né? Então, nos faz refletir, nos faz argumentar, é uma disciplina que nos coloca, né, a pensar. A religião grega, gente, ela é politeísta, acredita-se em vários deuses, tá? Entre eles os principais, né, nós temos aí Zeus no centro, Hades e Poseidon. Zeus, deus dos trovões do céu, Hades do mundo dos mortos e Poseidon das águas. E eles tiveram vários filhos, né? Afrodite, a Hera era esposa de Zeus, Apolo, Artemis, Dionísio, né? Entre vários outros deuses. Então tá, pessoal, espero ter ajudado e até a próxima.